Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo aqui a Jéssica, que é a nossa psicóloga na escola. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre os limites impostos pelos pais. Como que eles afetam emocionalmente, moralmente e socialmente os nossos jovens. Então, assim, nem sempre o que o teu filho quer é o melhor para o teu filho. Sim. Então, baseado nessa premissa, eu queria que tu falasse um pouquinho qual é que é a tua opinião, principalmente nos dias de hoje, Sim. onde se tem essa falsa percepção do papel dos limites que os pais têm que ensinar e colocar nos seus filhos. Olha, uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender é que os limites proposto pelos pais são estruturantes. Então, o limite é uma estrutura emocional para a criança e para o adolescente. Então, uma criança que ela não cresce com limites claros, ela não vai compreender a dinâmica do mundo. O mundo é feito de regras. E, para tanto, os pais precisam, desde pequenos, começar a estabelecer esses limites com as crianças. Por isso que, muitas vezes, a gente percebe que adolescentes, eles crescem sem limites porque esses limites não foram claros na infância. Quando eu digo que os limites são uma forma de estruturar essa criança emocionalmente, eu estou dizendo que essa criança, ela precisa também ouvir não. O não é estruturante. Então, quando a criança ela cresce sem ouvir não, sem compreender o que é o espaço dela, o que é o espaço do outro, o que pode prejudicar ela, o que pode prejudicar o outro, se ela não tem essa noção do que ela pode fazer, do que ela não pode fazer desde a infância, isso vai se intensificar na adolescência e ela vai buscar fazer o que ela quer. A gente percebe com frequência uma adolescente sem limites a partir de certos comportamentos como baixa tolerância a frustração, uma dificuldade de se autorregular emocionalmente, a falta de limite em relação ao envolvimento com o outro. Existem muitos conflitos interpessoais e esse adolescente ele também tem dificuldade de ouvir não. Então, quando a criança ela não tem esses limites claros pelos pais, olha, isso pode, meu filho, isso não pode, isso é permitido para você, isso não é permitido, isso vai se intensificando, sim, na adolescência. Então, é necessário, na verdade, que os pais, desde a criança pequena, comecem a estabelecer esses limites. Limites são estruturantes, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo. Até porque a geração que nós estamos vivendo não é a geração passada. A infância de 10 a 20 anos atrás não é a mesma infância que nós estamos falando. Assim também a adolescência. Então, nesse tempo, é fundamental que os pais tornem esses limites claros, no sentido, isso pode, isso não pode. Porque a família, ela é um espaço onde a criança e o adolescente ela vai conhecer o mundo. É dentro da família que as crianças e adolescentes vão aprender valores. Então, se não for dentro de casa, esse mundão aí vai ensinar os valores que eles desejam ensinar. E, enfim, os adolescentes vão buscar limites de outra forma e a gente pode falar sobre isso em outro momento. Eu acredito que a primeira sala de aula é em casa e os primeiros professores são os pais. Nós somos de uma geração que ainda vivenciou muito essa presença dos pais, esses limites, essas regras. Sim. Aquela famosa frase que quando tu aprontava uma, tua mãe dizia assim, quando o teu pai chegar, tu vai ver. Havia uma hierarquia. Deus o livre tu questionar o teu pai, a tua mãe, o teu professor. Existia um respeito. Nós notamos hoje que os tempos são outros e as famílias estão cada vez mais desconectadas. Hoje em dia é uma corrida muito grande por quem é melhor, porque se compara muito no Instagram. Então, tanto os homens quanto as mulheres partiram muito para o mercado de trabalho e a sua carreira passou a ser a sua prioridade. E com isso a família ficou em segundo plano. Tu acredita que a falta de limite pelos pais é, de certa forma, uma maneira de recompensar a sua ausência? Sim. Até porque, como eu disse, o limite é estruturante. O não precisa ser dito para a criança, para o adolescente. Então, os pais hoje procuram compensar essa falta de limite e a sua falta de presença de alguma forma. Através de presentes, através de compensações. Então, o que a gente pensa nesse tempo na relação de pais e filhos? Os pais precisam estar presentes. Existem 3 pilares de educação muito saudável: amor, presença e firmeza.
Então as pessoas às vezes trocam, né? Eu não vou impor limite porque meu filho ele tem liberdade de fazer o que ele quer, ele precisa conhecer este mundo, mas esses pais podem dizer e ser claro com este filho e esta filha quais são os valores implícitos nessa família. Então uma educação com limite não é uma educação que não é regada por amor, ao contrário, uma educação com limites, ela precisa ser regada com amor, presença principalmente e firmeza. Firmeza não é ser autoritário. Firmeza parte no entendimento de que eu sou firme na opinião que eu desejo para o melhor para o meu filho. Então, eu sei como pai, eu sei como mãe o que eu quero para o meu filho. E, infelizmente, as pessoas confundem isso. Os pais hoje têm opinião no sentido de dizer, eu vou deixar o meu filho experimentar o que ele quer, eu vou deixar ele escolher. Mas será que o adolescente, ele sabe, ele tem maturidade de escolher o que ele quer para o seu futuro? Se não foi intermediado pelos pais? Será que essa criança, ela tem maturidade emocional para escolher o que ela quer? Então, a gente precisa repensar que tipo de educação esses pais têm tido com esses filhos nesse tempo. Deixar fazer o que o filho quer não é amor. Ao contrário, é uma liberdade que lá na frente vai fazer com que este filho fique inseguro nas suas decisões. Assim como a rejeição, a superproteção, a falta de limite também tem efeitos deletérios no futuro desse adolescente e dessa criança. Então a gente precisa, neste tempo, resgatar os limites claros das nossas famílias. O ser humano, como espécie, ele foi criado para viver em bando. E todo bando, ele busca uma referência. Seja o teu pai pode até não ser a tua referência, pode até não te dar limite, mas ou a tua mãe, enfim. Mas tem um tio, tem um professor. Mas o jovem, ele vai buscar uma referência, Sim. Sempre vai buscar, porque a sociedade humana, ela é configurada numa ordem hierárquica. Então tu vai buscar uma referência, se essa referência não for teu pai, não foi a tua mãe, um tio, enfim, vai ser, por exemplo, o YouTube, vai ser um amiguinho, Isso. vai ser um marginal, vai ser qualquer figura que o jovem se apegar. Por isso que é muito importante ter essa liderança e exercer essa liderança dentro da sua casa, porque é aquilo ali que vai começar a colocar os limites morais e fazer aquele jovem saber qual é que é o lugar dele na sociedade, qual é que é o papel dele. Eu gosto muito de um filme que trabalha muito sobre isso, sobre essa questão de liderança, sobre essa questão de limites, mas que mostra bem o contraponto de que limite não é autoritarismo, que é, se não me engano, é Coach Carter, acho que é treinador Carter, com o Samuel L. Jackson, que ele faz o papel de um treinador de basquete numa escola estadual lá dos Estados Unidos, que daí pega uns jovens bem numa situação assim de periferia, marginalizada, e no começo assim eles eram aqueles jovens que não respeitavam hierarquia nenhuma, não tinha regra nenhuma, sala de aula parecia assim um campo de guerra, e ele vem e impõe limites e tira, quando é necessário tirar do time aqueles que não se adequam à filosofia. O que ele fala? Aqui vocês vão me tratar por senhor fulano e eu vou tratar os senhores por senhor ciclano. Então isso daí é respeito. Ele começa a estabelecer as regras, os respeitos. Claros. E os jovens começam a perceber que ele se importa. Ele faz isso não porque por autoritarismo ou não por maldade, mas porque ele está tentando ensinar, tentando passar alguma coisa para aqueles jovens, porque ele acredita que aqueles jovens podem ser muito mais do que o destino reserva para eles naquela realidade que eles estão vivenciando. Eu já tive a oportunidade de lecionar na rede pública e você sabe, né, como é a rede pública do nosso país, principalmente em cidades grandes, onde tem bastante situação assim de famílias vinculadas a drogas, a criminalidade, e isso numa sala de aula é bem desafiador. E eu peguei alguns alunos ali e tive que impor o respeito e tive que ensinar para eles regras, porque ninguém tinha regras. Eu nunca vou me esquecer uma vez que eu falei com eles que seria muito mais fácil para mim se eu deixasse eles fazer o que eles quisessem e eu deixasse o tempo correr, mas que eu estava ali cobrando isso deles e tentando passar isso para eles porque eu acreditava que eles poderiam ser muito mais
do que aquilo que eles eram, e que toda a sociedade apontava o dedo para eles e diziam que eles só poderiam ser aquilo, e que eu estava dizendo para eles que eles poderiam ser muito mais, que eles poderiam ser outra coisa, e que eles deveriam se agarrar em alguém que está ali acreditando neles, e que nós tínhamos um compromisso, que se eles viessem comigo, eu estaria com eles. E foi muito bacana porque ali eu vi a transformação de muitos jovens, inclusive de um que era de uma situação assim que era bem problemática. Eu fui conversar com ele e eu entendi que o pai dele ele tinha sido morto pela polícia, a mãe dele era viciada em drogas e se prostituía. Então ele tinha uma vida bem pesada, assim, bem caótica. Mas ele acreditou no projeto, ele se dedicou, ele mudou, ele virou um jovem educado, ele virou um exemplo, chegava no horário, respeitoso, e ele conseguiu, depois do final do curso ali, um encaminhamento, conseguiu um trabalho, e depois ele me procurou, foi lá me levar um presentinho, levou uma caixa de bombom lá, e falou assim: professor, eu queria te agradecer, porque tu acreditou em mim e hoje eu tô aqui, eu consegui um emprego, eu mudei a minha história, e aquilo me emocionou muito, me tocou muito. Então isso é como o poder da disciplina e da orientação pode ser fundamental e crucial na vida dos jovens. Então os pais, as pessoas que estão, os professores, as pessoas que estão em posição de influência, eles não só podem, como devem exercer essa autoridade, devem impor esses limites, devem ensinar essas regras para o jovem. Uhum. Como seu ex-aluno disse, você acreditou em mim. A gente fala mais assim de uma visibilidade, de um olhar para esse aluno, de um olhar para essa pessoa, para esse indivíduo. Então, não é somente a questão de uma disciplina, sim, uma disciplina, de uma orientação, de uma regra, mas o que está embutido nisso tudo, nessa postura, é o olhar para aquele jovem. É o olhar para aquele adolescente. Eu atendi alguém há uns 9 anos atrás e era um adolescente, e o que acontece? Ela tinha feito uma mudança na sua postura, né? Na verdade, não na sua postura, em algo físico dela. E ela diz assim: mas ninguém reparou lá em casa. Ninguém percebeu isso, né? Então, o adolescente, ele gosta muito de chamar atenção. Principalmente quando ele não está sendo escutado, quando ele não percebe que ele está sendo visto pelos seus pais. O adolescente, ele tem essa necessidade de pertencer. Então, quando ele não se sente pertencente no ambiente da sua família, ele busca pertencer em grupos. Grupos, muitas vezes, que não têm influência positiva para ele. Ele tem comportamentos de riscos, então ele vai ter posturas para poder chamar atenção, desobedece regras, desobedece professores. Enfim, ele busca, de qualquer forma, chamar essa atenção. Então, voltando ao atendimento que eu tive com essa adolescente, ela disse assim para mim: meu pai não percebeu que eu mudei, que eu fiz essa alteração no meu físico. Ele não percebeu. E eu perguntei assim para ela: você desejava que ele te enxergasse? Sim, eu desejo, porque ele não me olha. Então, quando você traz esse exemplo, tanto do filme, tanto da sua postura como professor, eu percebo que ambos os exemplos são exemplos de pessoas que olharam para esses alunos, olharam não somente como alunos, mas como pessoa. Então, quando você olha para um adolescente e diz para ele: eu acredito em você, isso é muito significativo para ele. Eu confio no seu potencial. Então, você traz limites claros. A partir de agora, você vai me chamar de senhor. Limites claros. A partir de agora, eu te chamo de aluno, de soldado, algum nome que vocês combinem, não é? Enfim, limites claros, mas assim, a forma como você conduz é uma forma que ele se sente importante. Então, os limites, de certa forma, é muito significativo para esse adolescente, porque assim, ele se sente também importante, ele precisa desse não. O não, como eu te falei desde o começo, é estruturante, ele vai estruturar esse adolescente, esta criança, emocionalmente. Tem muitas crianças e também adolescentes que estão desorganizados internamente, porque não sabem os seus limites. É necessário dizer: aqui você não pode, aqui você pode. Liberdade sem limite gera insegurança, eu já falei aqui. Então, quando você traz, o que é que você faz acordo com esse filho? Filho, você pode chegar aqui até 9 horas da noite. Depois disso, você não vai sair mais. Então, chegou 9h30, por que chegou 9h30? Porque aconteceu trânsito, algumas coisas aconteceram, pronto. Então, da próxima vez, tenta chegar no horário. Então, assim, vai conversando. A conversa ela é muito importante, porque o estabelecimento de limite também passa por esse diálogo, por essa escuta. E cai por terra o autoritarismo. O autoritarismo, o que é que diz o autoritarismo? Eu digo isso, você faz. O autoritarismo é regido por obediência cega, sem abertura para um diálogo e a escuta.
Autoridade não. Autoridade você dá a instrução, mas você permite que o outro fale. Você escuta, você direciona, você diz, ó, esse aqui é o caminho. Você tem esse caminho. Andai por ele. Essa é a direção. Se você não seguir esse caminho, vai dar ruim para você. Ele tem essa escolha. Ele pode não obedecer. Aí ele vai viver as consequências de ele não ter obedecido. Mas os limites para ele está claro ali. Então, esses 2 exemplos que você me trouxe, e o exemplo que eu também trouxe a respeito do meu atendimento, perpassa sobre essa questão da necessidade desse adolescente, primeiro, ser escutado, segundo, ser olhado. Quando eu dou limite para o meu adolescente, eu estou dizendo para ele, eu te vejo e eu quero o melhor para você. A imposição de limite, ela tem que sempre ser feita com empatia, Perfeito. como tu mencionaste, que eu acho que isso que é o balizador entre o limite virar autoritarismo. É a empatia. É tu ter aquilo com sentimento, né? Não simplesmente para tu impor a tua vontade, mas para tu inspirar. O verdadeiro líder não é aquele que impõe, é aquele que inspira o respeito. Eu sempre fui muito feliz com o meu filho, porque eu acredito que o maior medo dele é ouvir eu falar para ele assim, eu estou decepcionado. Porque nunca foi por imposição, foi por mostrar para ele o caminho e dizer assim, cara, pô, tô decepcionado contigo que tu errou o caminho. Então isso já é um balizador para ele. Ele não faz isso porque ele tem medo da punição, mas sim porque ele quer honrar uma pessoa que acredita nele, uma pessoa que está ali presente do lado dele. Por isso que é importante os pais e as figuras de autoridade estarem caminhando ao lado desse jovem, porque não adianta só tu criar as regras, mas essas pessoas não terem a tua presença e não poderem contar contigo. Porque senão no momento que elas precisarem, elas vão estar sozinhas. E isso aí vai botar tudo aquilo abaixo. Eu acho que nós viemos de tempos difíceis que forjaram pessoas fortes. E hoje em dia nós vivemos tempos mais fáceis e infelizmente estamos forjando jovens mais fracos. Em todos os aspectos, eu acredito muito, por exemplo, no aspecto moral. Eu venho de uma criação onde, não estou falando generalizado, não estou falando que tu vê um aumento, que os mais velhos eram muito mais reverenciados, muito mais respeitados. Por exemplo, eu achei, na minha época já tinha alguns colegas meus que chamavam os seus avós de velho, ô velha. E eu sempre me senti muito incomodado com aquilo, que eu achava desrespeitoso. E isso já estamos falando da minha geração, lá atrás. Hoje em dia, então, nem se fala. Porque já ficou algo assim, digamos assim, normal. E esse é o problema, a normalização do que é errado. Porque no momento que não tem ninguém para colocar esse limite de que é errado, passa a ser aceitável esse tipo de comportamento. Onde que eu quero chegar? Hoje em dia não se respeita mais os mais velhos, hoje em dia não se respeita mais a figura de autoridade. Por exemplo, o professor é uma figura de autoridade. E hoje em dia os pais incentivam os jovens a não respeitar os professores. E se criou uma convicção do tipo assim, o professor ele é um serviçal meu, é alguém que está ali para me servir. E independente mesmo de, vamos pegar assim, um garçom que vai te servir num restaurante, ele é um trabalhador, ele está exercendo uma função e deve ser respeitado. Assim como qualquer pessoa, como um gari que está retirando o lixo da rua, entendeu? Então isso são balizadores morais que não estão mais sendo passados para esses jovens, entendeu? Então, como eles não têm mais referência, tudo está se tornando normal. Está se tornando normal o jovem levantar a voz para um professor, o jovem desrespeitar o idoso, o jovem sentar no trem ou no ônibus lá no lugar reservado aos idosos, às gestantes e está tudo bem. Então, tu percebe que uma falta de liderança, uma falta de direcionamento, de um pulso mais forte, e quando eu falo isso eu não falo em autoritarismo, não falo em repressão, mas eu falo em balizadores morais. E me preocupa um pouco o ritmo que está acontecendo isso e até onde a gente pode chegar se não for retomado antigamente, né, esses valores, esses princípios. Então, partindo disso de limites ser basiladores, né? O que a gente pode pensar? Esse adolescente ele vai reproduzir o que ele viu. Então, se esse adolescente... a família é o primeiro ambiente onde é apresentado o mundo à criança e o adolescente. Então, a gente fala de uma socialização primária. É onde ele vai se socializar com seus pais, com seus irmãos. Então, ali é a base onde ele vai aprender o respeito,
o que é ser vulnerável, conflitos, responsabilidades. Então, se ele vem de uma família onde o pai não respeita o garçom, ele também não vai respeitar, porque discurso não sobrevive. Discurso, só faça isso, respeite o professor, faça aquilo, não sobrevive. O adolescente, a criança, ele precisa ver, a criança, ela aprende por observação. Então, não adianta somente esse pai e essa mãe dar limites se dentro da sua família não existe respeito em relação ao espaço do outro, não existe estratégias e recursos de lidar com os conflitos intrafamiliares. Então, esse adolescente, principalmente essa criança que está em formação, né? Enfim, esse adolescente também, porque o adolescente está no meio, né? Entre a infância e a vida adulta, né? Então, esse meio aí a gente chama do adolescente, né? Nesse momento de transição, e é natural que o adolescente ele busque figuras de autoridades longe de casa. Ele vai buscar assim, sempre uma referência quando ele não tem essa referência dentro da sua própria casa, enfim. Então, se essa família é uma família que não é gentil, não pratica empatia, não tem responsabilidade, esse adolescente ele vai seguir conforme o curso da sua própria família. Então, eu acredito que precisa, sim, resgatar esses valores dentro da sua própria família. Né? Esse pai voltar a exercer a sua liderança, né? Esse filho estar no local adequado da família, porque a gente percebe que muitos deles querem ser pai dos pais. Eu já atendi pessoas, adolescentes, que são mães da mães. Então, ela trata a mãe como se a mãe fosse qualquer pessoa. Não tem aquele respeito. E a mãe não faz nada em relação a isso. Então, a gente precisa também fazer uma nova leitura a respeito da configuração de família, no sentido de os pais retomarem a ser pais. E não estou falando de autoritarismo, mas os pais saberem, ter essa consciência de que eles podem e devem, né, dar limites a esses filhos e se mostrarem presentes na sua parentalidade. Eu sou pai, eu sou mãe, você é filho. Então, eu falo, e não é somente você obedecer, mas é o sentido de que eu escolho, nesse momento, quando você está aqui em casa, o melhor para você. É conversar, é escutar. Os pais... sustentar essa escuta desse adolescente, porque muitas vezes os pais têm essa necessidade de falar, mas será que esses pais já pararam para poder escutar esses filhos? Sustentar o silêncio, porque em uma cultura onde todo mundo quer falar, todo mundo quer saber, é muito desafiador talvez alguém sentar e escutar o que o outro quer dizer. Então talvez o resgate da escuta dentro dos lares, este pai e essa mãe dizer assim: filho, o que você pensa do mundo? Como é que você está? Me fale aí, olha, nós colocamos essas regras aqui em casa, você chegar no máximo até 10 horas. Não é sobre você querer ou não, é sobre essa regra que funciona aqui em casa. O respeito ao seu irmão, o respeito a mim como mãe, o respeito ao seu pai. Mas vamos assim, o que é que você espera do mundo? O que é que você espera disso? Né? Como é que você está? É ouvir esse adolescente. É importante, porque se falhar dentro do lar, essa questão da escuta, do amor, porque tem muitos pais que acham que escutar o filho é permitir que a educação ela fique muito, vamos dizer assim, muito frouxa, e na verdade não é. Nesse tempo a gente precisa parar para escutar os adolescentes. Então, escutar o que ele acha. Não é que o pai vai mudar a regra, não é que o pai vai deixar de impor limite, mas é escutar o que esse filho pensa a respeito. Porque o que acontece? Como a família é a socialização primária, esse filho, esse adolescente, essa criança já está também na socialização secundária, que é a escola, que é o mundo. Então, assim como a família educa, tem outros espaços também que fazem o papel de educação. Então, é importante que os pais também escutem o que é que esse adolescente e essas crianças também estão aprendendo no lado de fora. Eu acho que o que acontece muito hoje é uma confusão dos pais, principalmente muitas vezes baseada em carências emocionais. Tu falou um pouco de papéis. Sim. Sabemos, por exemplo, em famílias onde não tem um pai presente, muitas vezes o filho ou a filha acabam tendo que assumir o papel do seu pai. E no momento que emocionalmente ele vive o papel do seu pai, ele não exerce o seu papel como marido, como pai dentro da sua própria família, e tudo fica mexido. Desconfigurado. Exato, eu dei um exemplo aqui, mas pode se aplicar a qualquer carência emocional. E eu vejo na nossa geração atual muitos pais que confundem amizade com os filhos do que igualdade.
Nós vivemos, volto a dizer, numa sociedade hierárquica. Precisa-se ter lideranças. Imagina o caos que seria se todo mundo liderasse e ninguém seguisse. Não ia dar certo. Então, os pais, eles têm que exercer a sua autoridade, têm que exercer a sua liderança com amizade, com interesse. Então, conversando, mas conversando no papel de pai e não no papel de filho. O que acontece é que eu acho que nós vemos muitos pais hoje em dia que não são bem resolvidos emocionalmente e querem conversar com seus filhos como se fossem dois adolescentes conversando. Se nivelando, né? Se nivelando. E isso é muito confuso para o adolescente porque ele não tem uma figura de referência. Perfeito. Então, eu sinto muito, a vida não é fácil. Então, se os pais não tiverem essa base, daqui a pouco eles têm que procurar um aconselhamento psicológico, procurar algum tratamento, mas eles vão ter que se esforçar para ser o que os filhos precisam, porque senão eles só vão dar continuidade a um ciclo emocional destrutivo. Então é preciso que o pai converse com esse jovem mais na posição de pais e não na posição de iguais, para que eles possam ensinar e conduzir isso daí e ter o interesse, né? Eu acredito que o jovem ele gosta muito de se apegar a uma figura que dá importância para ele, que dá tempo de qualidade para ele. Que tenha interesse nas coisas dele. Exato. Em quem ele é. Eu nunca vou me esquecer que eu tive um tio meu, que eu fui muito apegado com ele, sou, né, até hoje, porque ele tinha interesse em mim, nos meus gostos, no que eu pensava, ele me instigava, sabe? E ele é militar, então eu nunca vou me esquecer que ele me ensinou várias coisas, que nem, teve uma vez que ele falou que ele era da aeronáutica e queria me ensinar a pilotar um negócio. Daí eu fiquei todo faceiro, né? Pensei, vai me ensinar a pilotar um helicóptero, um avião. Aí ele me deu um aspirador de pó e me ensinou como fazer o negócio bem feito e tudo, e eu fiz. Limpei toda a casa bem feito. Quando ele retornou do serviço, ele pegou, elogiou o serviço e levou eu e a minha tia numa churrascaria como recompensa. Então, ele ensinou ali a questão de regras, a questão de trabalho, de responsabilidade e de recompensa. Então não se trata somente de uma liderança e um autoritarismo, se trata de uma lição. E mostrar assim, ó, lição do trabalho, lição da humildade. Não, eu sou o primeiro aqui, eu sou o mais baixo no posto de comando, eu que tenho que fazer essa tarefa aqui, mas também eu faço a tarefa, se eu fizer bem feito, eu ganho a minha recompensa. E isso tudo cria um caráter para o mercado de trabalho, cria um caráter para a vida. Então é muito importante e é dever dos pais passar essas lições para os seus filhos. E começar com feedback positivo, no sentido de dizer, olha, você fez muito bom isso, foi muito maravilhoso, mas vamos olhar de outra forma? Vamos ver como é que você pode melhorar? Porque o que é a questão? Porque o que é a questão? O discurso materno, o discurso paterno é muito potente. Pensa comigo. Se uma mãe chegar para um adolescente e dizer para ele, você não presta para nada, ele vai interiorizar esta palavra e como o discurso materno e paterno é muito poderoso, ele vai pensar, se quem me criou e pariu disse que eu não presto para nada, então realmente eu não presto para nada. Se as únicas pessoas que eu amo e que eu tenho consideração disseram isso a meu respeito, é claro que eu não presto para nada. Então, esse discurso, ele vai ser internalizado e aquele adolescente vai tomar isso como uma crença. O que é crença senão verdade? Então, ele traz essa verdade em todas as suas relações. Então, ele vai vir com esse pensamento, não presto para nada, ele vai se comportar como alguém que realmente não presta para nada. Até que a gente descubra, em um processo terapêutico, essa crença limitante e ajude ele a vencer isso que o limita. Então, os pais também precisam ter cuidado com a forma que se portam esse adolescente. Então, por exemplo, se o pai dá uma ordem, ou se a mãe dá uma ordem, vamos falar de direcionamento. Eu acho que a palavra ordem, se bem que não muda a condução, mas eu acho que direcionamento suaviza, principalmente para o adolescente. Se eu chegar para o adolescente, ordem, sabe? Embora a ordem e o progresso faça parte da nossa vida e deve fazer parte a ordem e o progresso, porque não existe progresso se não tiver uma ordem, não é? E eu acredito bem nessa linha. Primeiro é a ordem, depois vem o progresso. Mas assim, vamos falar em direcionamento. Então, o jovem que não é direcionado, ele não sabe o que vai fazer. Ele fica perdido. Então, vamos lá. Se o pai ou se a mãe ou se uma figura de autoridade, porque às vezes esse adolescente vem de uma família disfuncional. Então, tem alguém, como diz Freud, que cumpre o nome do pai. Então, às vezes, esse pai não é presente na vida desse filho. O que ele entrega na vida? Ele entrega ausência, né? Porque os pais a todo tempo estão entregando, seja a presença ou seja a ausência. Então, existem muitos pais, por suas histórias também pregressas, entregam, às vezes, ausência para esses filhos. Mas existe alguém que
toma o nome do pai. O que é o nome do pai? Alguém que faz referência a esse pai. Alguém que tem a postura de líder. Pode ser um tio, pode ser uma avó, por exemplo. A minha avó tomou o nome do pai. É uma coisa inconsciente. Ela foi meu pai e foi minha mãe. Eu vou emprestar a minha história aqui, tá? Eu não costumo fazer isso, mas eu quero emprestar a minha história, porque estamos falando dessa questão de tomar o nome do pai, de famílias desconfiguradas, enfim, né? A minha avó, ela cumpriu esse papel. Ela foi o meu pai. Ela estabeleceu limites. Eu lembro que minha avó tinha uma criação muito, como diz hoje, raiz e Nutella. Minha avó tinha uma criação, era uma mãe raiz, né? Então, eu lembro quando eu saía com a minha avó, que às vezes eu olhava as pessoas comendo, ela dizia assim, para de olhar as pessoas comendo, daqui a pouco vem o seu almoço. Então, minha avó tinha uma criação bastante dura, né? Assim, não era dura, mas era forma de eu não incomodar as pessoas, sabe? Então, minha avó, ela me estabeleceu muitos limites, que de certa forma me ajudaram bastantes, mas que de certa forma me prejudicou em um lado. O que é que acontece? Porque limites sem explicar o porquê são limites ou porquê isso é necessário, dificulta. Por isso que os limites têm que ser claros. Olha, você não pode isto por conta disto. Então, não olhe para a comida do outro porque daqui a pouco a sua comida vem. Para o adolescente só vira uma regra. Não, minha filha, não é interessante. E explicar por que não funciona. Existe um código social. Por que não é interessante? O outro pode ficar intimidado com o seu olhar. Minha filha, sabe? É explicar esse adolescente. Então, assim, pais precisam impor limites, mas com feedback. Por exemplo, a questão do seu tio, né? Então, você teve, de certa forma, um feedback. Ele deu todo o instrumento, né? A vassoura, não? O aspirador. O aspirador. Tá tudo dentro dessa categoria, né? Vassoura, aspirador. Então, você fez ali seu trabalho, depois você foi recompensado pelo seu trabalho. Olha que bacana. É um feedback, de certa forma, né? Então, assim, pais, dê feedback aos seus filhos. Expliquem para eles, né? Olha, você foi maravilhoso nisso aqui, mas, filho, vamos melhorar dessa forma? Primeiro, eu já trabalhei na área de RH, já fui consultora durante alguns anos de RH, e eu lembro quando eu chamava os candidatos para poder comparecer, né, à entrevista de retorno, a devolutiva, eu começava com feedback positivo. Você tem essas e essas potencialidades, mas para a vaga que nós queremos, infelizmente, a gente precisa desenvolver isso, só que no momento para a vaga é imediata e a gente não tem tempo hábil, mais ou menos assim, para poder desenvolver isso, mas você é excelente para outra área. Então, assim, você pode estar conduzindo seu adolescente no sentido, você fez um excelente trabalho nisso aqui, mas vamos tentar melhorar isso aqui. Então, todo feedback começa com feedback positivo, elevando a potencialidade e depois mostrando os pontos de melhoria. Pais, tenham interesses pelos seus filhos, porque senão o mundo vai ter interesse. Então, vocês precisam ter interesse pelos seus filhos, pelas coisas dos seus filhos, pelas questões dos seus filhos. Tenham interesse. A escuta é uma ferramenta poderosa para que você conquiste o coração do seu filho. Eu falo isso como psicóloga, porque recebo inúmeros na clínica. E quando eu paro para escutar, eles ficam com aqueles olhinhos cheios de lágrima que dá vontade de abraçar. Dá vontade de ser, de certa forma, eu materno cada adolescente. Eu não sou mãe deles, mas eu cumpro o papel da maternagem. E a maternagem é diferente de maternidade. Você pode exercer a maternagem. O que é maternagem? É você acolher, ouvir aquela dor, acolher e respeitar. E permitir que aquele espaço ali possa ser um espaço de segurança para a exposição daquele sofrimento. E reconhecer, pais, que aquilo que seu filho fala, ele está sofrendo, pô. Aquele filho está sofrendo. Mas não precisa você fazer uma tempestade no copo d'água, não é sobre isso. Ele está sofrendo. A gente já foi adolescente, você já foi adolescente, você sabe. Sim. A gente é muito intenso em tudo. Então, valorize as intensidades do seu filho. Mas ela está fazendo uma tempestade em copo com água. Mas para ela, ali é muito significativo. Então, se a gente não observar que o sofrimento para eles é sofrimento de verdade, ele vai procurar outros espaços para que escute. Então, pais, escute os seus filhos. Nós estamos falando aqui de pais, e eu já vou fazer um parênteses para as famílias disfuncionais. Pais que não é o pai, não é a mãe, é a avó, é o tio, não me interessa. Estou colocando aqui pais abrangendo todas essas pessoas, né? É muito importante elas terem noção, e eu já tive a oportunidade, através de podcast, de falar com inúmeros psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, sobre a importância e a influência da figura de autoridade na mente, na formação dos jovens.
Porque quando nós somos mais jovens, a nossa principal figura de autoridade e referência são os nossos pais. São as pessoas que nos criam lá. Então, no momento que elas falam, como tu mencionaste ali, que tu é um inútil, isso aí vai repercutir na minha vida adulta. E às vezes de forma, assim, catastrófica, de acabar com a carreira, com o futuro de uma pessoa. Principalmente se essa pessoa já não tem, né, uma boa base psicológica, já não é mais cascuda, né? Porque tem pessoas mais frágeis, pessoas que aguentam um pouco mais, né? Mas é muito importante os pais, eles darem atenção e importância para isso, principalmente o que tu fala. Eu tenho um bom exemplo do meu filho, porque o meu filho, eu sou, dentre outras coisas, um designer. Então, modéstia à parte, eu sei fazer muito bem esse ofício. E o meu filho, ele perguntava para mim: ô pai, o que tu acha? Quando ele começou, agora ele vai descobrir isso. Mas quando ele começou a mostrar os trabalhos dele, era um trabalho muito feinho, assim, era tudo colorido, não tinha padrão de cor, não tinha combinação, as letras grandes, às vezes eu botava uma letra amarela num fundo marrom, com verde, com vermelho. Eu, olha, meu filho, tá excelente, tá lindo, só que é o seguinte, ó, o que tu acha da gente trocar esse verde aqui por um marrom, por um cremezinho no marrom, ali um bege no marrom, fica legal, olha só, as cores se combinam aqui, ó, pra gente ensinar, quando a gente usa tal cor, ela combina legal com essa aqui, tá muito bom isso aqui, mas o que tá a gente só fazer essa alteraçãozinha aqui? Ficou legal, pai. Hoje, ele é um baita designer, ele tem um senso artístico, assim, um toque que me dá muito orgulho, assim, de ver. Eu, nossa, que guri bom, assim, dá até uma satisfação, assim, não caiu muito longe do pé, né? Mas daqui a pouco, o que eu falasse para ele naquela época poderia inibir ele de ter qualquer desenvolvimento disso ser um trauma para ele. Eu nunca mais vou lidar com designer por causa que eu sou péssimo, eu sou terrível nisso aqui. E o mesmo vale para tudo, para esporte, para escrita, para fala. Daqui a pouco o teu filho tem vontade de cantar e ele canta errado, porque todo mundo tem um começo, ninguém começa bem, tudo é um treinamento. E daí nossa, mas tu canta muito ruim, cala a boca, guria, cala a boca, guria. E isso aí pode repercutir de uma forma muito negativa. Então é muito importante os pais, eles darem essa atenção e entenderem o tamanho da influência que as palavras têm, o poder que as palavras têm na mente do jovem. E principalmente os pais que estão nos assistindo, às vezes é dia a dia de trabalho, estresse, chega em casa, não tem paciência, não tá com cabeça para isso. E é nesse momento que tu tem que ser muito sábio, porque é nesse momento que chega o jovem ali: pai, dá uma olhada no meu trabalho, mamãe, dá uma olhada no meu trabalho, e daí dá aquela palavra que vai destruir a vida dele. Então isso acontece muito e é muito importante se atentar para isso. E o que você falou, a gente não está aqui para poder condenar esses pais. Aqui não é uma fala de julgamento, né? A proposta aqui desta conversa é justamente trazer uma orientação e um direcionamento de como o limite é importante para fazer com que esse adolescente ele possa fluir nas suas potencialidades e possa ser o que, de fato, os pais desejam que eles sejam. Não é? Então o limite vai estruturar esse adolescente, vai trazer segurança para ele nas relações. Você percebe quando o adolescente ele tem limites claros dentro da sua casa, ele consegue ter uma autorregulação emocional, ele consegue ter tolerância à frustração, porque nessa fase da adolescência é uma fase muito intensa, mas você consegue perceber os comportamentos de alguém que realmente tem limites claros. Ele consegue, de fato, embora o não o desagrade, porque, vamos lá, quem gosta de receber um não? Ninguém. Então, o não é muito difícil, mas o não é estruturante, né? Então, geralmente, uma criança, ela entra naquele estado de birra, enfim, mas o adolescente também possa, talvez, não gostar daquele não, mas o nível de tolerância àquela frustração é muito maior. Então, não é um adolescente que ele sai bater no pé, não é um adolescente que vai querer provocar esse pai ou essa mãe, ou vai ter comportamentos de risco, ao contrário. Quando o adolescente ele tem limites claros, ele tem uma postura de tolerância maior à frustração. Ele consegue resolver os conflitos de uma forma muito mais clara. Não é? O nível de sofrimento, claro, por conta de várias questões da adolescência, mas assim, ele consegue contar com os pais. Olha o exemplo que você trouxe em relação ao seu filho. Você começou com um feedback positivo, você incentivou ele, mostrou para ele, mesmo achando que o trabalho dele estava desprovido de beleza, vamos falar assim, né? Estava desprovido de beleza, mas você contornou de forma muito sábia e inteligente.
E hoje, como seu filho aperfeiçoou todo o trabalho que no começo, como você falou, é difícil. Então, a proposta aqui nesta tarde não é trazer um julgamento para esses pais, ao contrário, é só trazer clareza da importância do limite como ferramenta de sustentação emocional, como ferramenta de equilíbrio neste lar. Então, a parentalidade tem esse desafio do equilíbrio de autoridade, autoritarismo, mas assim, pais, se façam presentes. Eu sei que, como você falou, às vezes o pai chega cansado do trabalho, tem os próprios desafios, né, do ser pai, do estar lá fora, a mãe também. Então, assim, os pais também têm as suas próprias questões. Por isso que, pais, vocês que estão nos assistindo, sintam-se também acolhidos. Tá? Esse podcast aqui tem a proposta de também acolher vocês, mas a gente quer trazer essa clareza da importância desses limites para que esse adolescente, essa criança, cresça da melhor forma possível. Né? É justamente sobre isso, até porque pais e filhos é uma coisa cíclica, porque nós somos pais e nós somos filhos. Sim. A música não fala a respeito disso, a mensagem é totalmente oposta, mas eu vou pegar só um recorte da música que inclusive leva esse nome, Pais e Filhos, Sim. da Legião Urbana, que tem um trecho que eu acho muito interessante a gente pegar isoladamente, só esse trecho, voltando a dizer, a música não trata sobre isso, mas ela fala em determinado momento, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, eles são crianças como você, e o que você vai ser quando você crescer. Perfeito. Porque hoje, aquilo que tu culpou os teus pais no passado, tu pode estar sendo acusado pelos teus filhos. Isso. E quando tu se torna pai, tu vê a barra que os teus pais passavam, tu vê que eles lidavam com aluguel, com problemas, com dívidas, com pressão, com medos, com receio, porque não existe manual para isso. Uhum. Nós envelhecemos, se tornamos adultos, daqui a pouco nós temos que trabalhar, daqui a pouco nós temos que prosperar, daqui a pouco aparece um filho, uma filha, e daí tu já tem mais responsabilidade, daqui a pouco tá lá aquela criança que não vem com manual, Sim. e daí tu não sabe o que fazer com aquilo, tu não sabe como lidar com os teus sentimentos, com o sentimento daquela outra pessoa que depende de ti. Então, para os pais que estão nos assistindo, e para os filhos também, para os pais, saibam que isso que nós fazemos aqui é uma forma de ajudar a você perceber que é importante, que a coisa mais importante que tu tem é os teus filhos, por causa que quando tu era filho, a coisa que tu mais queria era uma atenção dos teus pais. Não se tratava do melhor presente, não se tratava da roupa. Sim. Nessa parte de tempo eu mesmo negligenciei muito meu filho, porque eu sempre pensei que o melhor que eu podia fazer para ele era eu prover para a vida dele, e depois eu percebi que o melhor que eu podia fazer para ele era dedicar tempo para ele. E hoje é o que eu sempre tento melhorar, estar presente, ouvir ele, poder fazer ele saber. Acho que a coisa que até me emociona falar, mas que mais significa para mim é ele saber que ele pode contar comigo, sabe? E eu não estou falando financeiramente falando, estou falando assim, eu posso contar com meu pai, se eu tiver uma dúvida, se eu tiver um perrengue, o que for, eu posso contar com ele. Então é sobre isso, sabe? Esse programa ele é feito para vocês, ele é feito para a família Ângulo, para todas as famílias, para que vocês possam enxergar, porque de repente é isso que falta, às vezes é uma pessoa falar para tu perceber, Sim. Nossa, é isso. Então ele é rebelde, ela tá assim, mas ela só quer minha atenção, ela só quer um pouco mais de mim, ela só quer saber que eu tô ali presente, saber que ela é importante para mim, porque às vezes o jovem não consegue se sentir importante, às vezes tu pode cercar ele de iPhone, de scooter, de um monte de coisa, mas tu não tá ali, ele vai achar que tu não tem que ela não tem importância nenhuma para ti. E sobre os filhos, de pegar um pouco mais leve com seus pais, parar para pensar assim, os seus pais não têm todas as respostas, entendeu? Seus pais também sentem medo, os pais também às vezes se sentem confusos, às vezes também estão no dia assim, o adolescente que está nos assistindo, pega aquele dia terrível, seus pais também têm esse dia, e daí ainda tu vai chegar para ele e vai esperar que ele tenha as respostas, às vezes Sim. ele não tem. Então é importante cada um ter um pouco dessa sensibilidade para que as famílias possam se unir cada vez mais e os pais poder exercer
principalmente esse tempo, né? Essa presença com seus filhos, alinhado isso à hierarquia, à autoridade, para que todo mundo possa viver emocionalmente no seu papel, porque se cada um viver, o filho viver no papel do filho, a mãe viver no papel da mãe, o pai viver no papel do pai, aí tudo se equaliza, né? Tudo se trata de equilíbrio. Sistemicamente a gente vai ter uma família em ordem. Exato. Cada um tendo o seu papel e cumprindo o seu papel. Então a gente não fala de pais perfeitos nesse tempo, mas a gente utiliza uma nova nomenclatura. Não sei se é nova, mas falamos hoje de pais possíveis. Então, pais, vocês têm sido os pais possíveis, não perfeito. Então, os pais nas possibilidades, nos recursos que eles podem ter. Então, a fala que você teve agora foi uma fala muito acolhedora. E eu acredito que cada pai, cada mãe se sente muito abraçado com essa fala aí que você falou para eles. A importância de saber que eles também, não é, sofrem, têm os seus momentos, vivem as suas questões. Eu sou mãe de 2 meninos e cada um veio em uma estação diferente da minha vida. E eu pude perceber também o que é que minha mãe sentiu quando ela me teve tão nova. Que antigamente, emprestando mais uma vez minha história, antigamente eu não entendia algumas posturas da minha mãe, porque ela me teve muito nova. E hoje eu tenho 39 anos, tenho 2 filhos, e na chegada deles, cada um veio em um período emocional. Então, o Anthony veio em um momento financeiramente da nossa vida, emocionalmente. O Noah também veio em um período. Não é que não exista o amor. E a gente pode falar nessa questão também de irmãos, né? Que minha mãe prefere ele, minha mãe prefere o outro. Mas não é sobre isso. É porque cada filho vem em um momento diferente. O amor não é o mesmo. Eu amo o Noah de forma singular. Eu amo o Anthony de forma singular. Não é sobre amor maior ou menor. É sobre um amor particularmente dedicado a ambos. Então, pais e mães, vocês têm sido pais e mães possíveis. Então, saia desse lugar de culpa. Porque nasce um filho, nasce uma culpa. Pelo menos com eu, né, mãe. Nasce um filho, nasceu uma culpa. A gente se cobra muito, na verdade. Você como pai, talvez já se cobrou muito. Mas a gente caminha para poder acertar. Né? E os limites que a gente pode dar para os nossos filhos é uma forma da gente também estar acertando. E lembrar, né? Uma coisa que eu sempre falo pro meu filho é dizer assim, meu filho, o verdadeiro amigo é aquele que fala para ti não aquilo que tu quer ouvir, mas aquilo que tu precisa. E eu sou teu pai, eu te amo, eu sou o primeiro cara que mais acredita em ti junto com a tua mãe. E eu sempre vou falar para ti aquilo que tu precisa ouvir para tu ser um cara ainda melhor, para que tu me supere em todos os aspectos, para que tu não tropece os teus pés onde eu tropecei. Eu quero que tu trilhe um caminho seguro, um caminho melhor para ti. Então, tudo que eu falar para ti é porque eu me importo contigo, é porque eu quero o teu bem. E se eu não me importasse, aí para mim tanto faz. Aí tu poderia fazer o que tu quisesse da tua vida, mas o fato de eu não deixar tu fazer o que tu quer da tua vida é porque eu te amo, é porque eu me importo e é porque eu quero que tu siga um caminho bom, mas principalmente que as pessoas te enxerguem e falem somente coisas positivas ao teu respeito. Então é muito importante, eu acho, que a gente frisar nesse episódio de hoje que a disciplina e as regras, elas só são colocadas por pessoas que se importam com a gente, com pessoas que nos valorizam e que têm consideração para conosco. Porque em ambientes onde não nos valorizam, onde não se importam, tu não vai ver regra nenhuma. Se estás sem disciplinas, bastardo, né? E não filho, e todo pai corrige o seu filho. E a correção não é porque não tem amor, ao contrário, a correção é porque tem muito amor. Talvez a gente precise repensar a definição de correção nesse tempo. A correção não é machucar, não é ferir, mas a correção é orientar. Acho que essa deveria ser a nossa palavra. Direcionamento faz parte, né? A palavra confronto, na verdade, a etimologia de confronto é trazer para perto. A exortação é fazer lembrar. Então, esse pai, essa mãe, né, quando confronta, traz esse filho para perto. Quando corrige, traz ele para perto. Então, a gente tem um texto, né, que diz: se está sem disciplina é bastardo, não é filho. Todo filho precisa ser corrigido pelo pai. Disciplinado, na verdade. E disciplina é para aquele que é amado. Exato, eu acho um bom balizador a Bíblia, né? A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas e a palavra de Deus, ela fala muitas coisas. Primeiro, que honra teu pai e tua mãe,
para que teus dias se prolonguem, para que tu vá bem nessa vida. Fala também que Deus chama a gente pelo nome, então já ensina um pouco sobre regras, sobre respeito. Então a gente não chama de cabeça, cara, velho, velha. É pelo nome, é respeito, é hierarquia, honrar pai e mãe. A promessa, ela é entregue não se o teu pai e a tua mãe são merecedores, se eles são bons, se eles são ruins. Diz assim, não, tu vai ter que fazer a tua parte. Tu vai honrar o teu pai e tua mãe, tu vai honrar a liderança, tu vai honrar o teu professor, tu vai honrar o mais velho, tu vai ceder o teu lugar para a pessoa mais velha no ônibus, no trem, tu vai carregar o peso se tiver uma pessoa com menos capacidade física para fazer isso, tu vai tirar o papel do chão, se não foi tu que jogou, mas tu tá vendo que o papel tá ali, recolhe, ter essas regras para sua vida. E muitas vezes vai ter gente que vai querer se agarrar assim, meu pai e minha mãe não se importam e deixam isso tudo largado, então eu vou viver assim. Mas existe um Deus que se importa, e eu acho que é importante a gente falar para esses jovens que até o teu pai e tua mãe podem até não se importar, mas tem um Deus que se importa e tem uma palavra que diz ali que tu tem que fazer a tua parte. Então, se ninguém te ensinou, pega esse ensinamento que tu tá tendo aqui hoje e adota para tua vida, que só vai fazer bem para tua vida. Entendeu? Porque tudo que está ali, se seguido, vai te trazer prosperidade, vai te trazer o bem. E é isso que a gente deseja para todas as famílias que estão nos assistindo, para todos os jovens que estão nos assistindo, o melhor para vocês. Isso aí. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ouvir. Então, que vocês possam ouvir, na verdade, né? Ouvir, escutar, acolher tudo que foi conversado aqui. É isso. Com certeza. Se tu puder deixar uma mensagem final aí para os jovens, para os pais, para todo mundo que está assistindo, a respeito dessa temática do que a gente falou hoje aqui, tu poderia te dirigir para essa câmera aqui, por gentileza? Tá. Pais se interessem pelos seus filhos, né? A gente sabe que nesse tempo é um tempo de muita aceleração, de muitos compromissos ao mesmo tempo, de prazos que precisam ser cumpridos, mas se interessem ainda mais pelos seus filhos. Utilize a ferramenta da escuta, escute o que eles dizem sem tentar fazer com que eles mudem no sentido que eles estão falando, acolha o que eles falarem. O que eles trouxerem para vocês, e por intermédio daquilo que eles trouxerem, vai orientando. Eu sei que vocês, né, são pais possíveis, já estão fazendo o melhor que vocês podem, mas escutem. Eu falo isso como profissional porque muitos me procuram para ser escutados, entram na minha sala para ser escutados e saem da minha sala quando dizem assim, estou bem melhor. E eu pergunto, como é que você está se sentindo? Estou bem melhor. Então escutem seus filhos, né? Filhos, a gente falou aqui, né? Perdoem os seus pais, né? Saibam que seus pais também já foram filhos e são filhos, e eles não são perfeitos. Então acolher também esses pais e aceitar como são, porque uma coisa que a gente precisa entender, eu tenho um pai ideal e eu tenho um pai real. Muitas vezes a gente quer amar esse pai ideal. O pai ideal que está aqui, na nossa mente. É o pai construído socialmente. É o pai que a gente acha que deve ser. Mas existe um pai real diante de mim que faz o possível por mim. Existe uma mãe real que faz de tudo por mim. Mas eu quero aquela mãe que está aqui na minha mente, aquela mãe ideal. Então eu convido vocês, filhos, a amarem essa mãe real. Essa mãe que muitas vezes briga, que muitas vezes te dá limite, que muitas vezes não vai. Não é esse tipo de amizades que eu quero que vocês andem. Enfim, uma mãe que dá limites não é uma mãe que limita. É importante a gente pensar sobre isso. Nem todo limite limita. Mas todo limite pode ampliar o seu nível de consciência e te ajudar a viver de forma segura. Então, filhos, obedecem aos seus pais, entendem que eles querem o melhor para vocês. E é isso aí que eu tenho para dizer. Perfeito. Para você que está nos assistindo aqui, para os pais, coloquem limites nos seus filhos, orientem eles, disciplinem eles com amor, ouçam seus filhos e filhos. Os jovens que estão nos assistindo aqui, se tem alguém que coloca limite para você, se tem alguém que te cobra com amor, com atenção, seja grato por isso, que tu tem pessoas que se importam contigo e pessoas que te amam. E eu estou abrindo aqui um leque não somente para os pais, mas para professores e para todas as figuras que se importam, e que quem te cobra alguma coisa é porque se importa contigo, é porque acredita em ti. Então valorize essas pessoas. Queria te agradecer demais pela tua participação, por todo esse esclarecimento. Eu que agradeço. Acho que é um tema muito importante e acredito que esse podcast talvez seja o ponto de virada para muitas pessoas que precisavam escutar aquilo que foi falado aqui hoje. Muito obrigada.
Eu que agradeço. E para você que nos assistiu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Coloque aqui nos comentários a marcação daquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Curta esse conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis e se inscreva no canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.